Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente. E hoje vamos dar início aqui a essa aulinha aqui bonitinha, que a gente não esqueceu não, hein? Livro de Paraty, Cidade da Gente. A gente pegou aqui algumas partes importantes do texto e vai dar uma aula para vocês aqui. E ainda tem, ó, 50 questões do livro de Paraty, Cidade da Gente. A gente vai colocar o link aqui no combo para você comprar tudo junto, né? Você pode comprar Lei Orgânica, Estatuto do Servidor e o livro de Paraty no combo, tá? Ou então você pode comprar separado. Pô, Thiago, só quero o livro de Paraty, só quero o Estatuto do Servidor, só quero Lei Orgânica. Meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo, você pode solicitar através do meu WhatsApp. E o link do combo vai ficar aqui na descrição e no comentário fixado, beleza? Lembrando que se você gostar dessa aula, deixa um comentário aqui embaixo, deixa o like e se inscreve aqui no nosso canal. E segue a gente aqui, ó, sempre erro, ó. Só questões de concursos, tá? Lá no nosso Instagram, beleza? Galera, a gente fez uma aula aqui com... Não vai colocar o texto todo, né? É porque são 179 páginas. A gente fez uma leitura, colocou os pontos mais importantes e vai colocar aqui para vocês, tá? Vai dar essa aula aqui para vocês. Se você quiser comprar o material, o link está aqui na descrição. Você compra os 3 juntos, né? Ou os 3 separados através do meu WhatsApp. Não dá para comprar separado sem o meu WhatsApp, senão ia clicar muito link, ia ter que gerar muito link, né? Então, um combão com os 3, link na descrição. Ou, se você quiser comprar separado, o link do meu WhatsApp está aqui embaixo. Beleza? Preço super acessível, preço super tranquilo, sem problema nenhum, sem medo de ser feliz. Show de bola? Então a gente colocou aqui, eu fiz aqui algumas marcações do texto, né, para a gente colocar o texto mais importante, né? Então essa parte inicial aqui, eu peguei essa parte inicial que ela fala algumas informações que são relevantes também. Então aqui, ó, o ícone escolhido para contar a história do povo e do lugar chamado Paraty foi a figura de 3 mulheres, que são essas aqui, né? Aí aqui tem cada uma com sua representatividade e ancestralidade. Elas demonstram a presença rica e marcante das diferentes etnias presentes no município, que é hoje patrimônio mundial em cultura e biodiversidade. Nas 3 mulheres temos a representação da caiçara, da quilombola e da indígena. Caiçara, né? Quilombola e, claro, indígena. Beleza? Numa demonstração da força da vida em comunidade, da resistência e do protagonismo feminino na manutenção das nossas tradições, riquezas naturais e raízes. Beleza. Aqui o Centro Histórico de Paraty possui uma beleza única. O recorte do casário colonial, defronte à muralha verde da Serra do Mar, isso aqui já é uma palavra-chave, é a paisagem mais típica e representativa desse município, que ainda tem a proximidade do mar, a Baía da Ilha Grande, grave essa informação no seu coração, ali fazer reverência e compor com mais singularidade esse lindo cenário. Seu apelido, a Bela Adormecida, aos pés do mar, lhe cai bem. Aqui mais embaixo, os barcos estão presentes em muitos sentidos na vida paratiense. Baleeiros, botes, canoas são, nos mares, atrações turísticas, mas, sobretudo, instrumento para levar alimento à população através da pesca. São embarcações coloridas que podemos ver nos cais pesqueiros, nos cais turísticos e ancorados nas enseadas à praia, e praias Paraty afora. No nosso artesanato são representados por miniaturas de madeira macia, de mata atlântica e caixeta. Os barcos nos trazem o conhecimento trazido pelos mestres que no mar constrói nossa sabedoria popular, fazendo parte da nossa cultura e da nossa tradição. Os livros nos levam ao conhecimento. Aí ele vai falar aqui dos livros em Paraty, lugar onde acontece a Festa Literária Internacional de Paraty, que é a FLIP. Isso aqui já é, né, uma palavra-chave. Há mais de 20 anos. Os livros são utilizados em projetos escolares e culturais. Nosso município procura cada vez mais ser uma cidade literária, uma cidade de livros e leitores, uma cidade leitora. E aí tem a Rabeca. Aqui a Rabeca, né?
é um instrumento de origem árabe. Em Paraty possui 3 cordas e tem matéria-prima as madeiras de cedro e caixeta. É responsável por animar os bailes de ciranda, as folias de reis e do divino. Foi reintroduzida na ciranda da cidade após meio século por meio de um jovem cirandeiro. A rabeca caiçara, como é conhecida aqui, é um grande instrumento da representação, da preservação da nossa cultura. E ela nos convida a praticar nossos conhecimentos. Então, isso aqui você já pode gravar no seu coração, né? Qual é o instrumento de origem árabe, PPP, popopô, ok? Isso aqui já é uma grande, que a banca pode solicitar essa questão, beleza? Aqui ele vai falar dos aspectos da história e da memória. Então a gente vai falar um pouco, vai falar da educação socioambiental, lazer e turismo, política e cidadania. Beleza? Então vamos lá. Unidade 1, lugar de viver. Eu marquei aqui algumas coisas que a gente pode ser relevante aqui para vocês, tá? Eu vou dar uma pulada. Claro que se você quiser fazer a leitura do documento, fique à vontade, não tem problema. Eu só fiz a leitura para colocar as palavras-chave, os pontos-chave do texto, para não ficar um assunto, né, que não seja relevante para Paraty. Paraty, patrimônio mundial. Aqui, Paraty foi reconhecida como patrimônio mundial por suas especiais características naturais e culturais, se tornando o primeiro sítio misto Paraty, Ilha Grande Cultural e Biodiversidade da Unesco. Então, ser patrimônio mundial significa reconhecer que nossa região tem qualidades excepcionais pela diversidade de espécies de animais, fauna, e de vegetais, flora, e pela beleza da paisagem da Mata Atlântica, que abriga a grande área da natureza preservada. Aí você está vendo aí, né, algumas imagens. Patrimônio cultural. Além da natureza, o sítio misto Paraty e Ilha Grande é um exemplo de interação social e natural. A ocupação na região acontece há mais de 4.000 anos e a atual presença de culturas que são ancestrais e mantém uma relação de saberes tradicionais com a terra e com o mar, garantem riqueza cultural de valor universal. A relação respeitosa entre as comunidades tradicionais, caiçaras, quilombolas e indígenas e a natureza é a grande riqueza reconhecida como patrimônio mundial. A partir da interação entre as culturas que se formaram em íntima relação com o ambiente, Paraty hoje é exemplo pelos saberes e fazeres tradicionais de resistência e defesa de territórios e modos de vida ancestrais. Essa defesa é importante porque as transformações do mundo moderno, como o crescimento desordenado das cidades, a exploração de petróleo, a industrialização, o ritmo de vida acelerado, os diferentes tipos de poluição, a especulação imobiliária, entre outros problemas, são ameaças reais para o povo que mantém um modo de vida tradicional. Um dos principais compromissos em ser patrimônio é assegurar a diversidade da cultura e da natureza, ou seja, da vida. História e arqueologia. Outro componente importante é a história. Nossa região abriga importantes registros de tempo das ocupações indígenas, mas também do período da colonização, com a comercialização de ouro que vinha das minas e do mercado de pessoas escravizadas. Grande parte desse registro está nos sítios arqueológicos, no projeto urbanístico do Centro Histórico, no Morro da Vila Velha, onde se localiza o Forte Defensor Perpétuo, na Toca de Caçununga, no Caminho do Ouro, nos sítios arqueológicos de Paraty-Mirim, entre outros. Município e cidade. Costumamos chamar nossa cidade de Paraty, mas existe uma diferença entre cidade e município. Aqui ele vai falar, né, o que é município, o que é cidade. Vamos dar uma pulada aqui. De acordo com o último censo do IBGE, de 2010, Paraty tinha 37.533 habitantes, distribuídos entre população urbana e rural. Ah, Tiago, mas agora tem o censo do IBGE de outro ano. Não tem problema. A banca disponibilizou esse documento.
Então você vai seguir o que está nesse documento aqui. Mesmo que tenha um censo do IBGE mais atualizado, né? Você segue o que está aqui, porque a banca disponibilizou o documento próprio que tem essa informação, tá? Distribuídos entre população urbana e rural. População urbana a gente sabe, né, gente? População urbana é a que vive nos centros urbanos, e a rural é a que vive um pouco mais afastado. A população urbana era de 27.688 habitantes e a rural 9.854 habitantes. A estimativa para 2021 era de 44 mil habitantes no total. Abaixo podemos observar os gráficos com a evolução do crescimento da população do município a partir de 1970, até a estimativa feita para 2021 e a distribuição populacional em 2010. Então aqui você está vendo, né? Número de habitantes. E aí foi crescendo, né? Beleza? 44 mil aqui em 2021. Ok? Aqui tem a população urbana, que é essa parte aqui, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. População urbana é a parte azul e a rural é a laranja. A azul que tem mais gente, né? Beleza. Paisagens. Paraty é um município com diferentes espaços e paisagens. Vamos observar imagens diferentes e refletir quais espaços elas pertencem. Se são imagens que compõem paisagens rurais e costeiras ou urbanas. Aqui embaixo tem uma legenda. Mulheres pescando, né? Que é essa aqui. Essa aqui. Barco de pesca com canoa. Aqui, né? Vocês estão vendo aí então, né? Paisagens caiçaras, peixe na rede aqui, né? Preservar é resistir, né? Chão de barro com bananeiras, é esse aqui. Acervo Roberto, não, aqui tá falando, né? Família com semente de açaí. Aqui deve ser mais a parte rural, né? Fruteira? Ah, fruteira, normal. Paisagens caiçara, essa aqui. E centro histórico e drone. Aqui é a foto tirada do drone, né? Beleza. Aí ele pede aqui para você acessar a exposição virtual Paisagens Caiçaras e assista os vídeos, né? Através desse QR Code aqui. É só você colocar sua câmera. Ligou a câmera, ele lê o QR Code. Paisagens rurais e costeiras. Os espaços se organizam de acordo com a atividade social que ali acontece. Em Paraty, a vida no campo tem muitos elementos que são parte da tradição e da cultura que se desenvolveu na cidade ao longo dos séculos, mesmo desde antes da colonização. A agricultura, né, é a atividade mais marcante. No município, a agricultura tem uma paisagem muito integrada com a Mata Atlântica, tá? Então, a agricultura, tá, galera? Grave essa informação no seu coração. Em tempos passados, a agricultura praticada em Paraty tinha como objetivo tanto alimentar as pessoas, também chamada de agricultura de subsistência, bati meu pé aqui, como fornecer alguns produtos para o mercado. Esses produtos eram comprados pelos próprios moradores da cidade e também destinados ao abastecimento de outras cidades. Para o consumo interno, se plantava e ainda se planta em várias localidades, grandes variedades de alimentos como aipim, milho, feijão, abóbora e batata doce, além de frutas como banana, abacate, jaca, acerola, pitanga, entre muitas outras. Nas roças também se verificavam criação de galinhas, avicultura e porcos, suinocultura, além de gado, pecuária, né? Em algumas localidades. Atualmente, verifica-se mais criação de galinhas, sendo a pecuária atualmente bastante reduzida e a suinocultura praticamente não é mais praticada. Para vender para outras cidades, podemos citar o exemplo da barca, que eram embarcações que vinham buscar a banana para se comercializar, para ser comercializada no Rio de Janeiro. Há também relatos sobre produção de gengibre para comercialização externa, além de cana-de-açúcar, que faz parte
da história da cidade desde o início da colonização. Casa de farinha e engenho de cana. Dois elementos são muito emblemáticos na paisagem rural em Paraty. O primeiro que vamos ver é a casa de farinha e o segundo é o engenho. A casa de farinha é o local tradicional onde se processa a mandioca crua para fazer a farinha de mandioca. Atualmente existem ativas mais de 15 casas de farinha em Paraty. Tem uma legenda aqui. Aqui, ó. Ali está falando da fonte. As casas de farinha podem ser de uma pessoa ou de uma família e também podem ser de uma comunidade. As famílias também podem se juntar para fazer farinha coletivamente. Todas levam as mandiocas de suas roças e o trabalho de feitio e da torra da farinha é dividido. No final, todos também partilham a farinha que produzem em grupo. Beleza? Aqui você está vendo a imagem aí, ó. Tá vendo? As casas de farinha. O engenho de cana surgiu com os grandes engenhos. Deixa eu colocar maior aqui, né? Os grandes engenhos para fazer melado, açúcar e cachaça, ainda no século XVII. A cana passou a ser um elemento de cultura local, sendo que os engenhos grandes também deram origem ao hábito de moer cana nos quintais, com engenhos pequenos de madeira ou de metal. Abaixo, vamos citar duas receitas populares em Paraty: o manoê e o café de cana. Isso aqui também, ó, palavra-chave, tá? Aqui são os ingredientes. Se você quiser dar uma lida, show de bola. Paisagens urbanas agora, né? Paisagens urbanas é definida pela mistura de fenômenos naturais com fenômenos sociais, ou seja, onde se concentra a ação humana ao longo do tempo de maneira muito clara. Quando Paraty se elevou à categoria de vila, no século XVII, foi no espaço onde hoje é o centro histórico que as pessoas começavam a viver, a construir suas moradias, comércios e igrejas. Por isso, é nesse local em que hoje se concentra o centro político da cidade, como a prefeitura e a Câmara dos Vereadores. O que caracteriza uma área urbana é a grande circulação de pessoas, de edificações e de serviços políticos e privados. Portanto, a cidade de Paraty se refere à área urbana de centro histórico e bairros dos arredores. Existem outras áreas chamadas de núcleo urbano, mas não são reconhecidas como cidade, como a Trindade, por exemplo, que é chamada de núcleo urbano. Quando uma pessoa moradora da Trindade sai da sua localidade para ir até a prefeitura ou hospital, costuma dizer vou até Paraty ou vou até a cidade. É a centralidade de pessoas e atividades econômicas e políticas que formam a cidade. Divisões territoriais de Paraty. De acordo com o plano diretor é um plano de planejamento, né, urbano. O município de Paraty é formado por conjuntos de áreas. São elas, ó, isso aqui já é palavra-chave, tá? Área urbana, área de expansão urbana, área rural, Parque Nacional da Serra de Bocaína, área de proteção ambiental de Caiuruçu, Estação Ecológica de Tamoios, Reserva Ecológica de Juatinga, Parque Estadual de Paraty-Mirim, Área de Proteção Ambiental Municipal da Baía de Paraty-Mirim, do Maiangá, áreas indígenas e área de Quilombo. Dentro de cada uma dessas áreas ficam os bairros ou ilhas. Em alguns locais, uma área é formada por diversas comunidades, como por exemplo a Reserva Ecológica de Juatinga, que abriga várias comunidades diferentes, como a Martim de Sá e a Pouso de Cajaíba, entre outras. Beleza? Isso aqui eu não acho importante. Tá, aqui é as unidades de conservação, beleza? Vamos dar uma pulada aqui.
Aqui eu sugiro que você dê uma lida, né? E aqui a gente vai cair já na parte da história e memória. Então, os primeiros habitantes, aqui já é muito importante, ó. O município de Paraty era ocupado por duas tribos de índios antes dos portugueses chegarem aqui: os Tupinambás e os Goianás. Os Tupinambás, chefiados pelo famoso cacique Cunhambebe, ocupavam o litoral desde o rio Mambucaba, até o lugar denominado Taquari, onde tinha uma aldeia, e também o litoral leste do município, desde o lugar chamado Cairuçu até a região de Trindade e também Ubatuba, no estado de São Paulo. Estes índios eram inimigos dos portugueses e praticavam a antropofagia, ou seja, comiam carne de seus inimigos presos em suas guerras. Os goianais ou os goiaminins tinham uma aldeia em Taubaté, no estado de São Paulo, e desciam a serra para o lugar onde estava hoje a cidade de Paraty, nos meses de inverno. Vinham desta época para fugir do frio do Vale do Paraíba e também porque era a época em que as tainhas e os paratis entravam nos rios para desovar e criar seus filhotes. Aqui se fartavam de mariscos e peixes de água salgada. Costumava secar estes peixes para depois levar serra acima para sua aldeia. Esses fatos nos são contados por Hans Standen, também pelo padre jesuíta José Anchieta. Hans Standen, um aventureiro alemão, ficou preso por 9 meses na aldeia de Cunhambebe em 1554. Deveria ser devorado pelos índios, mas conseguiu voltar para a Europa e contar suas aventuras no livro Duas Viagens ao Brasil. José de Anchieta passou por aqui em 1563, em viagens para Ubatuba, onde ficou como refém dos índios, por ocasião do acontecimento chamado Confederação dos Tamoios. Em Ubatuba escreve o célebre poema. Aí aqui você pode ler o poema, né? Pesquisas arqueológicas no século XX encontraram diversas cavernas que serviam de habitação para estes índios em Jabaquara, Morro do Forte e Trindade, entre outros. Nestas pesquisas encontraram aterramentos, pontas de flecha e restos de cerâmica. Estas cerâmicas foram classificadas como neo-brasileiras, fase Jabaquara e fase Paraty. Também cita a presença dos índios goianais, aqui em inglês Anthony Kinevert, quando passou por uma expedição comandada por Martin de Sá, em 1596. Esta expedição sobe a serra através da trilha indígena, a trilha Guaianá, até a aldeia de Taubaté, no Vale do Paraíba, retornando pelo vale ao Rio de Janeiro. Em seu livro Varia Fortuna e Estranhos Fados, publicado em 1625, ele narra que os portugueses comerciavam com estes índios amigos, peles, madeira, ambar e animais silvestres. Trocavam esses materiais por espelhos, contas de vidro, são miçangas, né? E instrumentos de ferro que os índios não conheciam. Muitos nomes de lugares e rios em Paraty são nomes dados pelos indígenas, como Paraty, Mambucaba, Tarituba, Taquari, Graúna, Jabaquara, Itatinga, Cajaíba, entre outros. Ou Cajaibá. Cajaibá. Paraty ou Paraty, língua dos índios Guainá, quer dizer alagado de mar, pequeno golfo, jazida do mar. Isso aqui já é uma, uma coisa muito importante, né? O que quer dizer o significado da palavra Paraty, né? Beleza. Aí vem o primeiro povoamento português,
Ele vai falar aqui da colonização portuguesa em breve história. O primeiro povoamento português aqui surgiu no morro, que hoje se chama Morro do Forte. Outra palavra importante aqui. Os portugueses escolhiam os morros para morar, evitando possíveis ataques de índios e animais selvagens, e também por causa das águas insalubres das várzeas com mosquitos, que transmitiam muitas doenças. Lá no morro, construíam suas casas de pau a pique, cobertas de sapê, e uma pequena capela para São Roque. Mas não se sabe em que data isso aconteceu. Acredita-se que por volta de 1600. O certo é que em 1630, Maria Jacomé de Melo recebeu de seu pai, o capitão-mor da vila da Ilha Grande, hoje Angra dos Reis, uma sesmaria, né, de terra. Sesmaria é um pedaço de terra, né, que tinha por meio do rio Paraty-Guaçu, hoje conhecido como Rio Perequeaçu. Segundo tradição, isso aqui são palavras importantes, tá, galera? Eu estou fazendo marcação, né? Você marca aí também no seu documento. Segundo tradição oral, ele teria dado uma parte dessas terras entre os rios Paraqueaçu e Patitiba para a construção de um novo povoado. Teria também solicitado que neste novo povoado se construísse uma capela para Nossa Senhora dos Remédios, santa de sua devoção, o que se fez. Aos poucos, os moradores vão se mudando do povoado do morro para esta várzea entre os rios, aterrando os alagados e construindo novas casas. Em razão do caminho dos índios, que atravessava a muralha da Serra do Mar e chegava ao Vale do Paraíba, muito usado para atingir a região de São Paulo. O povoado cresceu rapidamente. Era então importante esse caminho que o governador do Rio de Janeiro, Salvador Corrêa de Sá e Benevides, em 21 de agosto de 1660, mandou abrir a estrada daqui ao interior de São Paulo. Foi então alargada e melhorada a trilha dos índios, que passou então a ser a Estrada Real. Outra palavra importante aqui, Estrada Real, tá? Paraty era então um distrito subordinado às autoridades da vila de Angra dos Reis, da Ilha Grande, em 1654. Porém, os paratienses se revoltaram, separando-se de Angra dos Reis, criando a vila de Paraty. Outra informação importante. Mas o governador fez com que de novo se subordinasse a Angra dos Reis. Porém, em 1660, se rebelaram de novo. Durante 7 anos, os moradores apelaram ao rei de Portugal, dizendo da importância de Paraty como caminho para São Paulo, interior do país. Os agrenses diziam ao rei que Paraty não tinha câmara formada e era um refúgio de malfeitores. O rei, Dom Afonso VI, aceitou os argumentos de Paraty e, por carta régia, data de 28 de fevereiro de 1667, reconheceu a criação da vila com o nome de Vila de Nossa Senhora dos Remédios de Paraty. No final deste século, 1600, os paulistas descobriram ouro no interior do país, na região que passou a ser chamada de Minas Gerais. Para escorar o ouro para a Europa, passaram a utilizar-se a Estrada Real, e o ouro passou a ser embarcado daqui para o Rio de Janeiro e de lá para Portugal. Em razão da Estrada Real, ligando Paraty a Ouro Preto e depois a Diamantina, muito progrediu a vila do século XVIII. Fez-se o arruamento, construíram fortificações para a defesa da vila e da Bahia, concluíram as obras da igreja matriz e edificaram 2 igrejas, a de Santa Rita e a de Nossa Senhora do Rosário. Por causa do grande número de pessoas que viajavam para Minas em busca de ouro e enriquecimento, a vila se transformou em uma grande empório comercial. A isto se soma a produção de aguardente de excepcional qualidade
em mais de 100 engenhos e alambiques nas inúmeras fazendas ao longo da estrada, nas praias e no interior do município. Beleza? Aqui você está vendo a foto aqui, ó. Aqui que era criado. Beleza? Show de bola. Então, eu vou fazer o seguinte, já tem 30 minutos de aula. Eu vou pedir a vocês que, se vocês quiserem uma segunda aula, se vocês quiserem que eu continue, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Que aí a gente percebe que existe uma relevância, que existe, né, um interesse de vocês. A gente continua, para a gente não fazer, né, uma aula que ninguém quer ouvir, beleza? Então a gente continua esse trabalho e aí, se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários, ok? Material já está pronto, são 50 questões desse material completo. Tá? Eu peguei todas as informações, a gente leu tudo, fez, né, 50 questões com todos os tópicos importantes desse texto, ok? Tamo junto nessa jornada, obrigado pela atenção de todos, aquele abraço e tchau.